Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que tá? Tudo bem? Eu sou o professor Bruno Lira, seu professor de Direito Administrativo, e a gente está aqui hoje para dar continuidade ao nosso curso completo de Direito Administrativo aqui no Tec. Estamos no tópico 3, que é o tópico de atos administrativos, e agora nós vamos para um subtópico 3.5, que é o que fala sobre as espécies, classificação e fases de constituição do ato administrativo. Pessoal, olha só. Quando a gente fala sobre espécies, classificação, a primeira coisa que a gente tem que analisar é uma classificação doutrinária de atos administrativos. E essa classificação doutrinária ela cai muito em prova de concurso, então tem que ter muito cuidado. Primeira classificação, quanto à margem de liberdade. Quanto à margem de liberdade, gente, o ato administrativo ele pode ser vinculado ou discricionário. Ele pode ser vinculado ou discricionário. O que é que significa, hein, gente? O que é um ato administrativo vinculado e o que é um ato administrativo discricionário? Olha só. Essa diferença entre o vinculado e o discricionário, ela é importante não só para o tema de atos administrativos, tá? Isso é importante para toda matéria de direito administrativo. Em toda matéria você vê alguma coisa sobre ato vinculado, sobre uma decisão discricionária, e você tem que entender isso aqui. Primeiro eu vou começar pelo discricionário, tá? Vou começar pelo de baixo aqui. Gente, o ato administrativo discricionário é aquele ato em que o administrador, ao praticar, ao executar o ato, ele tem uma margem de liberdade na prática do ato. Então, o ato discricionário é aquele ato em que o administrador público, quando vai o praticar, ele pode o praticar exercendo uma margem de liberdade. Uma margem de liberdade é. Nessa margem de liberdade, gente, ele tem o poder de utilizar mérito administrativo. Ah, professor, agora eu lembrei. Lá naquela aula que a gente falou exclusivamente sobre mérito administrativo, lembra? E lá eu te expliquei o que é o mérito. Então é isso, o administrador público, quando vai tomar uma decisão, ele vai poder usar discricionariedade, quer dizer que ele pode tomar uma decisão exercendo nessa decisão, podendo valorar o mérito. Se ele pode valorar o mérito, gente, é porque ele vai escolher aquilo que é melhor para o interesse público. Interesse público. Existe uma liberdade no ato que permite que o agente pratique esse ato, exercendo um juízo de conveniência. Juízo de conveniência é o que, professor? É ele decidir o que fazer, né? O que fazer. E oportunidade, que é quando ele vai decidir quando fazer o ato. Juízo de conveniência, o que fazer. Juízo de oportunidade, quando fazer. Então ele pratica o ato administrativo com uma certa margem de liberdade, utilizando o mérito administrativo, interesse público, exercendo o juízo de conveniência e oportunidade. Eu gosto de um exemplo muito bom que tem aqui, na nossa legislação, que é o exemplo da suspensão de servidor público. Suspensão de servidor federal, tá? Vou colocar servidor federal porque nos termos da Lei 8.112. A Lei 8.112, gente, ela diz que o servidor público ele pode sofrer uma penalidade de várias penalidades, mas a penalidade de suspensão, que é uma delas, ela tem um prazo de até 90 dias. Então ela diz assim, olha, a autoridade administrativa, quando aplicar essa penalidade de suspensão, ela não poderá exceder uma penalidade de suspensão de 90 dias. Então a suspensão não pode exceder um prazo de 90 dias. Ou seja, a suspensão vai ser de 1 a 90 dias. Então veja só, olha só que legal. Deixa eu ver se eu consigo uma reguinha aqui. Consegui. Para não ficar muito ruim essa linha. Beleza. Fazer assim. Pronto. Porque aí não... Deixa eu refazer a linha aqui. Para... Pronto. Ok. Que aí eu não fico sobrepondo. Gente, olha que interessante. Perceba. A suspensão de servidor público, segundo a Lei 8.112, ela é de 1 dia a 90 dias. É de 1 dia a 90 dias. Professor, quem determina se a suspensão vai ser de 1 dia, de 10 dias, de 15, de 30, de 50, de 90? Quem determina o prazo? É a autoridade.
A lei ela não traz nenhum tipo de vinculação no sentido de que se a infração foi essa, a suspensão tem que ser exatamente 30 dias. Se a infração foi aquela, a suspensão tem que ser exatamente 60 dias. Não. Ela traz quais são as possibilidades de suspensão, por exemplo. Suspensão é no caso da reincidência de uma infração punível com advertência. Aí você sofre uma suspensão. Pronto. Mas ela não fala qual é o prazo da suspensão. Ela só diz que todos os casos de suspensão não podem exceder 90 dias. Então, a autoridade administrativa, quando ela está diante de uma infração punível com suspensão, ela tem a obrigatoriedade de instaurar um processo administrativo. Ela vai instaurar um processo administrativo disciplinar, ela pode até instaurar uma sindicância também, mas vamos pela regra que ela pode instaurar o processo administrativo disciplinar, e ela vai instaurar o processo, ela tem a obrigação de instruir o processo, de conduzir todo o processo e tem o dever de decidir. Na decisão, ela vai analisar se houverem provas suficientes para que essa pessoa seja condenada, ela aplica a suspensão. Mas na hora da aplicação da suspensão, gente, na dosimetria da penalidade, ela vai poder valorar o mérito administrativo. Ela pode valorar a conveniência e a oportunidade. Porque na hora de aplicar a dosimetria da pena, ela vai poder escolher a suspensão de 1 dia, de 10 dias, de 14, de 15, de 20, de 50, até 90. Então, perceba, no momento da prática do ato administrativo de suspensão do servidor público, a autoridade, no momento de dar a canetada, ela pode escolher qualquer prazo que esteja dentro deste intervalo. Então, perceba, esse intervalo é a discricionariedade. É onde o administrador pode escolher uma ou outra decisão. Ele escolhe o caminho que vai seguir, exercendo para isso um juízo de conveniência e oportunidade, de mérito administrativo, de interesse público. Tudo bem, pessoal? Muito cuidado. Por quê? Porque o ato discricionário, gente, ele não é uma arbitrariedade do Estado. O ato discricionário, ele tem uma margem de liberdade. Perceba, é uma margem de liberdade. Isso quer dizer que no ato administrativo discricionário, a autoridade ela não pode passar daqui e daqui. Ela não pode passar daqui e não pode passar daqui. É possível uma suspensão de 0 dias? Não tem como. É possível uma suspensão de 91 dias? Não tem como. Então, suspensão de 30 dias pode, 60 pode, 50 pode, 100 não pode. Ultrapassou. Então, tem a barreira da discricionariedade que não pode ser ultrapassada. Não pode ser ultrapassada. Tem que respeitar a barreira da discricionariedade. Tudo bem, pessoal? Beleza? Esse é o nosso ato administrativo discricionário. Esse é o nosso ato administrativo discricionário. É um exemplo. Eu adoro a suspensão para falar desse exemplo, porque dá para a gente visualizar aqui. Eu estou vendo a discricionariedade, né? Eu consigo enxergar esse intervalo que é justamente a margem de liberdade. A lei... E, professor, por que ele tem esse intervalo aí? Por que ele tem essa margem? Porque a lei confere. É a lei que confere ao administrador essa margem de liberdade. Veja, no caso da suspensão, a própria lei diz, é uma suspensão de até 90 dias. Então é a própria lei que está conferindo a ele, compreende? Outro exemplo, que nós vamos falar sobre esse ato aqui, mas cabe como exemplo já aqui. A autorização de uso. Lá na frente, vou explicar bem direitinho o que é uma autorização de uso, mas aqui só para a gente citar como exemplo. Como exemplo também. A autorização de uso, gente, é um ato administrativo que permite a um particular utilizar um bem público de maneira anormal, tá? Em algumas situações anormal e especial. Então, a autorização de uso, por exemplo, o cara ele quer fechar a rua da casa dele, colocar lá uma interdição para que ele possa fazer uma quadrilha junina, tá, gente? Quadrilha junina, é bom complementar, né? Fazer uma quadrilha junina, beleza. Hoje em dia, eu acho que não tem muito isso, mas antigamente aqui no Nordeste, quando eu era criança, tinha muito. A galera fechava a rua e decorava a rua inteira, fazia uma quadrilha junina, uma coisa linda, maravilhosa, para que durante os festejos juninos a gente tivesse festejos, tivesse festas nessa rua. Era uma coisa maravilhosa. Hoje em dia, eu nunca mais ouvi isso. Mas, olha só, eu estou fechando a rua para utilizar essa rua para uma finalidade diferente. Porque, venhamos e convenhamos, qual é a finalidade de uma rua? A festa é linda e maravilhosa, mas a finalidade da rua é fazer festa? Não. A finalidade da rua é fazer com que as pessoas possam transitar nessa rua. Então essa é a finalidade da rua. A rua não tem finalidade de festa, não. A finalidade da rua é fazer com que as pessoas possam transitar, possam andar com carro, moto, a pé. Essa é a finalidade. Trânsito de pessoas. A partir do momento que eu quero pegar essa rua e conferir a ela um tratamento diferente,
eu tenho que ter uma autorização de uso. Então eu vou, durante aquele período determinado de tempo, eu inverti as palavras, durante aquele determinado período de tempo, a administração pública ela vai permitir, ela vai autorizar que o particular utilize aquela rua para outro fim, para um fim anormal. Então eu posso fazer isso por meio de autorização de uso. É um exemplo. Pessoal, perceba. A autorização de uso é um ato administrativo discricionário, de modo que eu, particular, quero fechar a rua para fazer uma quadrilha junina, um festejo junino. Beleza. Aí eu vou lá na administração e peço uma autorização de uso. Quando a administração analisa o meu pedido, ela não é obrigada a me conceder essa autorização de uso. Ela concede a autorização de uso se quiser. Ela não tem nenhuma vinculação, gente. Ela não tem, ela vai exercer um juízo de conveniência e oportunidade. A administração vai analisar se é ou se não é de interesse público que eu tenha ali uma autorização de uso naquele caso. Ela vai analisar se é interessante para a administração pública que haja uma quadrilha junina naquele lugar. Se o interesse público pede, se o interesse público acha que é conveniente. Tudo bem? Então, autorização de uso. Eu faço o pedido, a administração concede se quiser. Se ela não quiser, ela não concede e acabou. Concede se quiser. Tá bom? Beleza? Esse é o nosso ato administrativo discricionário. Gente, o ato administrativo discricionário, professor, ele pode sofrer controle judicial? O que é que vocês acham? O ato administrativo discricionário, ele pode sofrer controle judicial? Será, hein? Será? Opa. Pronto, desci aqui para ficar melhor para a gente. Pessoal, quando a gente falou sobre mérito administrativo, naquela aula específica que nós falamos, eu disse a vocês que o judiciário não pode controlar mérito. Mas existem algumas situações, pessoal, que no ato discricionário, a administração pública, ela ultrapassa o mérito. Ela extrapola o mérito. Então perceba, como regra, o judiciário não pode analisar o que está dentro aqui não. Ó. Veja a suspensão aqui. Vê essa suspensão de servidor. Isso daqui dentro é o mérito administrativo. Então a regra é que o judiciário não pode interferir aqui dentro. Não pode.